Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você, amém? Semana tá boa? Graças a Deus, né? Vamos ler a Bíblia então, irmãos, lá no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Se você perceber alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você. Êxodo, capítulo 16. Diz assim para nós: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão e a fartar. Tu nos trouxestes a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmuremos contra nós? Para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar? Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então disse Moisés e Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho, caindo sobre a face do deserto, estava uma coliza fina e semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: colhei de cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para si os que se acharem para a sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, medindo-o com o homem. Porém não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos à voz de Moisés. Antes, alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ele lhes disse: e isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes assar no fogo, assai-o, e o que quiserdes fazer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobrar, ponde de lado para amanhã. Guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia, o sábado, nada o acharão.
Ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como semente de coentro e tinha o sabor de bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: encherás um homem dele e o guardareis para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um homem cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homem é a 10ª parte do efa. Amém, irmãos? Bem, eu quero que você tenha liberdade para deixar o seu coração nas mãos do Senhor, para você aprender com a palavra. Este culto, irmãos, na quinta-feira, é um encontro que nós temos com a Bíblia Sagrada. Eu não sei se os irmãos notaram, na quinta-feira, o que nós fazemos é cantamos hinos durante 20 minutos, e depois abrimos a Bíblia, e nós aprendemos na Bíblia. Nós poderíamos dizer que é um encontro com a palavra de Deus que temos aqui, só a palavra de Deus. A gente não lê revista, não é? A gente não lê nada além da Bíblia. Então eu pensei isso comigo, gente, é muito gostoso o culto de quinta-feira, é um encontro com a palavra, é um encontro com a Bíblia Sagrada. Eu acho que nós podemos até falar isso agora no domingo, né? Quinta-feira, encontro com a Bíblia, amém, irmãos? Só agora que eu me dei conta que é isso que a gente faz. Tá? Desde o dia que nós começamos a estudar em Mateus, estudamos o Novo Testamento todo, começamos em Gênesis e agora estamos em Êxodo 16. Não teve um dia sequer que a gente não lesse a Bíblia e ficasse aqui em torno de 1 hora e 10, só meditando na Bíblia. Então é um encontro com a Bíblia. E eu queria dizer para os irmãos também que é o momento em que o pastor Edgar te pastoreia. É o momento em que eu levo você até as águas tranquilas da palavra. É o momento que eu te levo até os pastos verdinhos, cheio de alimento espiritual. Eu me dei conta disso hoje, falei: Senhor, a igreja precisa saber que é na palavra, é na Bíblia que a gente encontra o alimento, é na Bíblia que a gente encontra o descanso, é na Bíblia que a gente encontra o chicote. Teve um dia que alguém falou comigo: pastor, mas Deus me arrebentou, mas me deu tanta chicotada na Bíblia. É a Bíblia, não é o pastor, não é a pastora, não é o seu líder, é a Bíblia. E quinta-feira, irmãos, é o dia do nosso encontro com a Bíblia Sagrada. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, tá? No capítulo 16, irmãos, nós vamos encontrar um único assunto, é este: Deus manda o maná. Mas assim como na semana passada, que o assunto era basicamente 2 assuntos, era o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, e o Senhor tornando as águas amargas em águas doces, a gente pensa que não tem nada nesse texto. A gente, quando começa a ler e meditar, a gente vê que tem muito ensinamento. Eu, na hora de colocar ali no slide, eu aprendi, se eu quiser ficar aqui com vocês 1 hora, eu tenho que colocar de 10 a 14 slides, e a coisa mais difícil é a gente colocar só isso. Por quê? Porque cada versículo da palavra de Deus fala alguma coisa, mas nós não podemos. Se a gente fizer assim, vai acontecer que Jesus vai voltar e, aliás, vai passar o reino milenar de Cristo e nós não terminamos ainda, né? A igreja vai reinar com o Senhor 1000 anos e nós não terminamos. Não dá, querido, mas é difícil colocar em 10, 14 slides, mas essa é a única maneira que a gente tem para estudar com você. Por isso que é bom você ler lá na sua casa. Mas aqui nesse texto, Deus vai mandar um maná para o povo de Israel, tá, irmãos? Vamos primeiro, então, localizar o povo de Israel neste capítulo. Sabemos que o povo de Israel desceu lá de cima, né? Daqui da terra pertencente ao povo hebreu, né? Tá vendo? O povo, como é que eu diria? O povo saiu daqui, foi mandado por Deus
para vir até aqui na terra de Gósen, no Egito, onde eles estavam. Essa é a terra que Deus deu para eles aqui no Egito durante os mais de 400 anos que eles foram escravos. Agora Deus manda eles saírem e em algum lugar deste mar, tá vendo? Esse é o Mar Vermelho, tá? Em algum lugar deste mar, eles acabaram de atravessar o mar. No capítulo que nós vimos anterior, né, no capítulo 14, o povo atravessou o mar. E no capítulo 15, semana passada, nós vimos eles cantando o hino da vitória. Em algum lugar deste mar, tá, irmãos? Não se sabe exatamente onde, possivelmente, uma coisa é certa, é nesse pedaço aqui, ó. Porque aqui dá para outro lugar, tá? Aqui dá para outro lugar totalmente diferente. Então, localizando o povo de Israel, o capítulo 1 diz assim: partiram de Elim, aqui, tá vendo Elim aqui? Tá vendo Elim aqui no mapa, irmãos? Ó, eles estavam aqui. Em algum lugar eles vieram e atravessaram. Pode ser nessa pontinha, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, qualquer coisa para trás, não para frente. Porque o povo está partindo daqui, ó, de Elim, tá vendo? Ó, versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Olha, Elim está aqui e o Sinai está aqui. Amém? Viu? Deu para ver lá, irmão? Deu para ver lá atrás? Diz amém aí, quem viu? Eu estou querendo te localizar, ó. Então o povo saiu daqui e em algum lugar atravessou. Pode ser nessa pontinha, em qualquer lugar. Mas a Bíblia está dizendo agora no capítulo 16 que eles partiram de Elim, que é isto aqui, e eles estavam entre Elim e o Monte Sinai. Então eles estavam num pedaço desse aqui, num deserto. Aí eu coloquei para você ali, esse sinalzinho, tá vendo? Em algum lugar ali eles estão. O povo de Israel está ali neste capítulo. Olha o tanto que o povo já andou. Olha bem o tanto que já andaram, desde o capítulo 14 até o 16. Já andaram isso tudo, ó. Daqui para cá agora que eles estão. Então, para você localizar, sempre que eu puder e que eu me lembrar, eu vou trazer uma localização. O bonito da Bíblia é que esse livro é muito antigo. Tá, irmãos? É muito antigo. Existe manuscrito da Bíblia de 1800 não sei quanto. Existem textos que nós podemos ler neles de 300, de 400 anos. Que nós podemos ler. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Se você pegar a imagem do Google agora... E é uma pena que eu podia ter feito isso, igual eu fiz das outras vezes. Isso aqui é o mapa desenhado, tá vendo? Se você ir no Google e baixar esse mapa agora, você vai ver isso tudo aqui, esse mar, tudo isso aqui, ó, para você ver que a Bíblia não é mentirosa. O que mais me encanta é que se você tiver dinheiro, queira a Deus que você tenha, entra num grupo que vai fazer turismo religioso naquela região e você caminha nos lugares. Você vai nos lugares. Então, meu irmão, a Bíblia não é mentirosa, ela não está aí para te enganar. Semana passada, eu comentei com os irmãos da travessia do Mar Vermelho, eu comentei com os irmãos que 2 pesquisadores cientistas americanos, há muitos anos atrás, tentaram pesquisar nesta região aqui do Mar Vermelho, em algum lugar aqui, de acordo com a geografia que a Bíblia mostra, que o exército vinha atrás, na frente tinha o mar e tinha as montanhas ao redor. Eles procuraram em algum lugar aqui, um lugar onde eles pudessem simular um vento forte vindo do Oriente, que pudesse abrir as águas do mar. Eu mostrei para vocês, falei para vocês ir no Google e pesquisar, que vocês iam ver. Esses camaradas descobriram que tem um determinado lugar aqui, eu não me preocupei em saber onde, mas lá na pesquisa mostra, que se viesse um vento oriental e batesse entre as montanhas, entre o mar e entre o deserto que eles viram, se esse vento batesse durante 12 horas a 100 km por hora, conseguiria abrir o mar numa altura de 2 metros de altura de água. Eu falei isso para vocês, isso é pesquisa, isso é ciência, isso não é ninguém que inventou, 2 cientistas. Isso prova para nós, irmãos, cientificamente, que de fato o mar abriu sim. Bem, se um vento de 12 horas a 100 km por hora conseguir abrir 2 metros de água, eu falei para os irmãos, eu meço em 67, 68, então 2 metros é acima de mim. Então imagine agora um vento de fato poderoso da parte de Deus. E eu ainda brinquei com os irmãos. Vocês já ouviram falar em furacão com ventos de mais de 100 quilômetros? Já? Na reportagem? Até quanto vocês já ouviram? Eu já vi de 160, 170. Reportagem.
dizendo: então, vem cá, se corriqueiramente acontece nas regiões de furacão 120, 130, 160 km por hora, se um vento de 100 km durante 12 horas, no mesmo sentido, poderia abrir 2 metros de água, então se corriqueiramente tem furacão de 120, 130, 140, 160, eu queria que você imaginasse então o poder de Deus de fato, soprando da força que Ele quiser. Não abriria o mar? Claro que abriria. Tá bom, irmãos? Isso é só para a gente compreender a Bíblia e ficar tranquilo na sua fé. Tem gente que precisa, é meio como Tomé, tem gente que precisa pegar para ver. Então a ciência nos ajuda. O que eu mais amo na ciência é o seguinte: tudo na ciência corrobora, tudo na ciência me ajuda a crer em Deus, nada na ciência me afasta de Deus. Qualquer argumento da ciência não vai me distanciar de Deus, muito pelo contrário, ele vai me aproximar de Deus. Não tem problema nenhum com isso, tá? Então vamos lá. É aqui que o povo de Israel então está, para você localizar o povo de Israel agora no texto. Bem, tendo acabado as provisões que trouxeram do Egito, e olha que o povo de Israel trouxe muita coisa de comer, trouxe muita fartura, muitas riquezas, ouro, prata. Tendo acabado as provisões, o alimento, o povo murmurou contra Deus, querendo estar de volta no Egito, onde eles tinham carne em abundância. Meu irmão, o povo tinha visto todos os milagres que Deus tinha feito. Acabaram de ver Deus abrir o mar vermelho e destruir os seus inimigos. Não demorou muito, o povo teve sede e não havia água. Então eles murmuraram porque a água não era boa. Deus fez a água amarga se tornar água doce. Agora o povo anda mais um pouco, irmãos, e esquece do poder de Deus. Na hora que eles deram vontade de comer carne, eles lembraram: ah, no Egito a gente ficava em frente às panelas de carne e comia carne. Meu Deus, o que o ser humano é, irmão? O que o ser humano é? Tá vendo? Aqui eles clamam por carne. Apesar disso, irmãos, Deus não fica com raiva não. Deus promete dar carne para eles e pão. Veja bem, disseram-lhes no versículo 3, eles disseram: quem nos dera se nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha, irmão, por causa de carne, o povo diz: era melhor ter morrido no Egito. Por que Deus nos tirou de lá? Lá a gente tinha churrasco. Oh, meu Deus, eu vou te contar para você, irmãos, adorar a Deus é a coisa mais gostosa do mundo. Acho que é por isso que lá com Paulo e Silas, o Senhor fez aquele terremoto, aquele movimento todo, e abriu a cadeia, quebrou as correntes. Sabe por quê, irmãos? Porque não estava murmurando, não estava pedindo a Deus nada. Depois de ser açoitado, preso, envergonhado, virou para Silas: Silas, vamos cantar um hino? Ao invés de Silas virar e falar: ah, Paulo, vou cantar nada não, rapaz, minhas costas estão todas machucadas, vergonha, Paulo, a gente foi mexer com esse trem de Jesus, agora como é que nós estamos? Ah, não, Paulo, não dá para cantar, vamos parar com isso, vamos fazer um motim aqui, Paulo, vamos juntar essa turma toda e vamos fazer uma revolta, vamos tomar essa cadeia? É tomar que fala? Como é que é a gira? Me ajuda aí, como é que é a gira, irmão? Vamos fazer uma rebelião, tomar a cadeia mesmo, né? Vamos tomar esse negócio? Nós temos que estar errado. Esse povo, Deus está conosco, eu sei que a força de Jeová está conosco, vamos tomar essa cadeia? Tem que estar errado. Irmão, veja a diferença. Açoitado, vamos cantar um hino? Vamos cantar. Quando o povo de Israel, o povo de Deus para de murmurar e resolve louvar a Deus, irmão, não tem como Deus não agir, não abrir cadeia, não te libertar, não te curar, não te batizar no Espírito Santo, não tem como Deus não se fazer presente. Veja Israel, acabou de ver os milagres de Deus, reclamou de água, Deus deu água, a água amarga ficou doce. Agora, irmãos, o povo não anda muito e fala: era melhor que Deus não me tivesse tirado de lá, eu preferia estar lá e morto. Irmãos, vou dizer uma coisa: se Deus for te ouvir em alguns momentos, para e pensa na sua vida, não pensa na do teu irmão nem na minha. Se Deus fosse te ouvir algumas vezes, Ele te destruiria. Porque com o povo de Israel foi assim. Se Deus desse ouvido àquele povo, fizesse a vontade dele, eles falaram com a boca: ai, quem nos dera se tivesse morrido pela mão de Deus lá no Egito. Ou seja, Deus podia deixar nós morfar lá mais 400 anos, era melhor lá do que faltar carne. Por causa de carne, irmão. Por causa de carne. Hein? Por causa de comida, um tipo de comida.
O que é carne, afinal de contas? Faça um jejum de carne um dia, 2, 3, e glorifica a Deus. Põe a carne debaixo do teu jugo, irmão. Põe a carne debaixo da escravidão. Põe o desejo debaixo da escravidão. Está vendo como é que funciona? Mas Deus não fica com raiva. O que mais me encanta é que, em vez de Deus ficar bravo com eles, Deus disse no versículo 4: eu vos farei chover pão dos céus. O povo vai sair e vai colher diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Veja que Deus maravilhoso. Primeiro ponto, dá glória a Deus, porque Deus não te ouve em determinados momentos. Tá? Dá glória a Deus, porque Ele não faz o que você pede. Se Deus fosse bom demais aqui e fizesse assim: ok, Israel, já que vocês preferiam estar mortos lá no Egito, então volta para lá. Eu vou fazer o caminho de volta ali, ó, não é? Eu vou mandar vocês voltarem, né? Ó, volta então, vai ficar lá mais 400 anos, se Deus fosse um Deus que te ouvisse. É por isso, querido, que você não é consumido algumas vezes quando você fala besteira. Sabia? Por isso que nós não somos consumidos como falando besteira. De tamanha misericórdia de Deus, a grandeza do Senhor, tá, irmãos? Bem, isso aqui, bonitinho, dando um passinho bonito, são as codornizes. Codorniz, eu pesquisei, talvez nem todos sabem. Codorniz é uma ave da mesma família das codornas do Brasil, que a gente tem no Brasil, desculpa, porque na verdade as codornas que a gente tem no Brasil, ela é de uma raiz japonesa, daquele ovinho pequenininho que as pessoas gostam de comer. É isso aí, essa é a codornize, essa não é codorna que a gente tem, é a codornize, é da mesma família. Então, irmãos, Deus sendo gracioso, deu-lhes um teste. Deus disse que eles daria as codornizes ao crepúsculo e ia dar para eles pão de manhã. O povo queria comer. Deus falou: vou dar para vocês pão com carne. Chega em casa, coma pão com frango, para você ver mais ou menos o que é que... Aliás, não era um pão comum não. A Bíblia fala, era um pão que na verdade tinha gosto de bolo de mel, ou pão de mel. Deus estava querendo dar força para o povo. Mel é uma potência, você sabe. Você pôr mel no pão e comer, lá era um pão que tinha sabor de mel. Possivelmente Deus já estava provendo para eles energia em excesso para caminhar, e Deus ainda deu para eles carne, pão com carne, uma boa comida, não é, irmãos? Amém? Amém? Você gosta de pão com carne? Diz amém. Agora eu quero ver você comer isso 40 anos. Viu? Eu estou com 49 anos. Imagina eu comer 40 anos. Você chega de manhã, pão. Você chega mais à tarde, carne. E no outro dia, pão. E no outro dia, carne. Nada de Coca-Cola, nada de Fanta, nada de Pepsi, água. Nem ketchup, nem mussarela, nem manteiga. Mas para e pensa, era pão com gosto de mel, era que vinha de cima, né? Caía para ele no chão, tinha que catar no chão. Era aquilo ali, as codornizes, que eles devem pegar aquele trem, esgoelar aquele trem lá, e matar, e assar, não sei. E era água. Agora eu só queria que você pensasse numa coisa: a aguinha que você ia beber, você ia saber que Deus fez ela sair da rocha. Não era qualquer água, era água mineral, água da boa, tirada por Deus para você. A água que eles bebiam anteriormente não era qualquer água, era uma água amarga que não dava para beber. E de repente Deus manda Moisés, joga uma árvore lá, a água fica boa. Era uma água milagrosa. Você já viu as televisões aí mostrando? Leva dessa água, essa água é milagrosa, viu? Essa aqui era milagrosa de verdade. E o melhor de tudo, querida, sempre tem um preço a pagar para estar na presença de Deus. O povo poderia ficar lá no Egito e morrer, ou caminhar no deserto e comer pão, carne de codornizes e beber água durante 40 anos, mas durante todos esses 40 anos, irmãos, olhar lá na frente e ver o que eles viram aqui, a nuvem da glória de Deus. E de noite, olharem ao redor e ver a coluna de fogo da glória de Deus durante 40, o que você daria para ver todos os dias e todas as noites a glória de Deus coladinho em você? Tem um preço a pagar. Larga os hambúrgueres. Aí não, né, irmã? Aí eu acabo com a opção. Larga os hambúrgueres. Larga os... Hein? Vão dividir isso aí.
Você está entendendo que se você quiser viver a glória de Deus como a gente canta, você tem que largar os prazeres. É a troca, é a velha troca que eu disse. Com Deus, né, não funciona de outra maneira. Tem que deixar alguma coisa. Essa era a bichinha lá que Deus prometeu. Olha, vai ser assim, vou alimentar vocês. Vocês vão comer carne. Eu vou dar carne para vocês. Bem, e pela manhã lhes fartaria com o pão do céu. Aí eu peguei esse desenho, porque na verdade eu não achei um desenho que pudesse equiparar com o maná. Porque na verdade, você está vendo eles pegando um negócio aqui? Isso aqui não está muito legal não, porque a Bíblia explica que caía um orvalho, tipo uma nevezinha, cobria o arraial, ou seja, cobria o chão, cobria as árvores, cobria as tendas. Era um trem branco, igual uma neve, igual um orvalho. E aí quando o sol aparecia, aquele orvalho dissipava, derretia, e lá tinha uns grãozinhos que eles pegavam, faziam bolo com aquilo, faziam pão e comia, e aqui tinha gosto de mel. Só que o versículo cá na frente explica que o maná, no versículo 31, era semelhante à semente de coentro. E eu dei bobeira que era só pegar uma semente de coentro para mostrar para vocês. O maná não é isso aí não, ó. Isso aí está errado. O maná não é branco como a neve. Branco como a neve era o orvalho que caía. Depois que o orvalho secava, tinha lá uns grãozinhos, uma semente como a semente de coentro, que a Bíblia diz, e era aquilo que era o maná. Nada a ver. Mas todo desenho que você vê aí, vai ser um desenho de um trem branco caindo, a não ser que a semente de coentro seja branca como a neve. Tem alguém que tem internet aí? Você pode procurar? Se tiver, é só procurar. Eu esqueci, eu devia ter procurado, tá? Mas é o desenho, tá? Bem, seguindo na leitura, Deus ia dar para eles pão de manhã e carne ao crepúsculo. Mas isso viria com um teste. O teste é que eles deveriam colher apenas o que cada um poderia comer. E sendo que no sexto dia, eles deveriam colher dobrado, ou seja, para 2 dias, para eles não terem que trabalhar no 7º dia. Presta atenção, irmãos. Deus, quando te dá o pão, Ele te dá o pão com um teste. Isso é lição. A lição espiritual é: eu vou dar pão para vocês de manhã, não vai ter que trabalhar. Eu vou dar pão de manhã e vou dar carne ao crepúsculo. Vocês vão comer, durante todos esses anos vão comer. E tem um detalhe também, vamos combinar um negócio. Vocês vão colher só 6 dias. No 7º dia, vocês vão colher para 2 dias, porque no 7º não quer ninguém trabalhando. Eu quero todo mundo comendo o que vai colher um dia anterior. O Deus, quando te dá um presente, Deus, quando te dá um prêmio, Deus, quando te dá uma bênção, entenda, essa bênção sempre vai vir para você com um teste, acompanhado de um teste, de uma prova. Se essa bênção é material, qual é o teste e a prova que Deus te dá? Vamos ver. Como é que é? Não entendi como é que é. Ah, tá. A irmã diz que o teste é se eu vou amar mais a bênção que Ele me deu do que Ele. Mas está indo bem, mais ou menos. Mas vamos lá, se Deus te dá uma bênção no teu salário, lá no teu dinheiro, qual que é o teste e a prova que Ele te dá? É dentro disso aí. Primeiro teste, Ele vai te dar algo e vai falar, 90% é seu, 10% é meu. É o primeiro teste. Primeiro. Toda a bênção que Ele te der, tem um teste acompanhado. Lembra lá a parábola dos dons? Ele deu um dom, deu 2, deu 5, deu 10, e saiu, e quando ele voltou, ele queria encontrar a mesma quantidade que ele deu? Não, é outro teste. Quando Deus te dá algo, Ele quer ver o produto daquilo que Ele te deu. Se Ele resolveu te usar na oração, e olha que é bom quando a gente descobre que a gente está orando, que a gente ora e Deus ouve, não é? De vez em quando eu falo com a Ana Silva, Dona Silva, a coisa é bom demais saber que Deus nos ouve na oração. Então quando Deus fala assim, eu vou te ouvir, a partir de agora, o que você pede eu faço, o que você tem que fazer? De cara você tem que saber, Deus quer ver fruto disso que Ele me deu. Se Ele te deu o dom para pregar, Ele vai pensar, eu vou dar para ele um dom para pregar. O que aquela pessoa pregar, eu vou selar com sinais e prodígios. Eu vou dar para ele unção para pregar. Na hora que ele ensinar, eu vou dar para ele
poder nas palavras. Quando Ele falar, as vidas serão tocadas. Quando Ele te dá esse dom, o que Ele espera? Que você vai apresentar fruto. Toma aqui, Senhor, fruto do dom que o Senhor me deu. Se Ele te ensina a tocar um instrumento, o que Ele pensa? Que Ele vai te dar poder e autoridade para tocar o violãozinho, tocar o instrumento. Então Ele te deu condições, te deu um talento, tocar. Ele vai pensar não, Ele vai te dar aquilo sempre como um teste. Eu vou ver o quanto meu filho e minha filha vai produzir. Viu, querido? Nunca Deus vai te dar algo para você ficar esnobando o que sabe, o que é o bom, o que é o gostoso e o que é a gostosa. Eu vou até tirar dali porque eu não quero que as pessoas no mundo saibam. Mas uma determinada pessoa veio aqui e nos abençoou um ano. De longe. No outro ano, vamos agendar com a mesma pessoa. A pessoa já cobrou, queria cobrar para vir. E eu falei, enquanto eu for pastor, nunca mais vem. Porque Deus não me dá um dom para eu cobrar. No dia que eu te cobrar, para abrir a boca e fazer o que Deus me deu, me tira. É o teste. Nos abençoou um ano e foi bonito, que a vinda foi assim. A vinda foi, tudo que a gente precisa é de um local para dormir e de alimentação. Falei, nossa, esse povo é de Deus, é assim que funciona. E vieram e receberam uma oferta boa, porque a igreja é muito generosa, levaram uma oferta boa. Aí no outro ano, vamos agendar, porque é bênção, por Deus usa. Aí na hora, tinha uma tabela de preço para fazer no sábado, e eu queria que fizesse no sábado e no domingo. Na hora que me falou o valor do sábado, eu falei, nunca mais vem. Porque eu não pago. E nem vou em lugar nenhum que eu tenha que pagar para ouvir a pregação. E te falo, não vá. Se o cantor tal vier aqui em Patinga e cobrar para cantar, não vai. Não é de Deus. Essa geração precisa aprender que Deus deu dom para aquele bandido e para aquela bandida, para ela te abençoar. Ou então chega para a pessoa e fala assim, vem cá, o seu show, eu odeio essa palavra show, show é do capeta. Eu gosto de louvor, adoração, culto, pregação, isso é que é o termo correto. Show era mais ou menos aquilo que o capeta quis fazer com Jesus em Mateus 4. Depois de Jesus ter jejuado, 40 dias ele teve fome. E o diabo fez, vem cá, vamos fazer um showzinho, Jesus, vamos? Ó, tá vendo aquelas pedras ali? Transforma ela em pão e come. Show. Quis levar Jesus no pináculo. Ah lá, na palavra está dizendo, aos teus anos dará, pula daqui. Show. Isso é show. Jesus não entrou no show. Então você precisa vigiar. Se o camarada vai cantar e vai cobrar, não vá, que é do capeta, é do diabo. Nós precisamos voltar à raiz da palavra de Deus, irmão. Não é de Deus. Fale isso sem medo. Isso eu não vou tirar, não. Isso aí eu vou deixar. Não é de Deus. É demoníaco, é infernal. Porque você tem que perguntar à pessoa, então tá, o seu show, entre aspas, é R$20, é 15, 30? É. Então você vai dar quanto para o camarada que te deu esse dom, esse talento? Pergunta para ele quanto que vai dar. Me chama do que quiser, que ele pode ficar com raiva, eu não vou importar. Mas é assim que está funcionando. E o povo paga. E o povo está pagando desembolado. Já virou comércio. Em 2004, ainda o mundo gospel no Brasil não estava lá o que está. Em 2004, uma determinada irmã evangélica saiu na revista, acho que é Veja, se não estiver enganado. Ela arrecadava mais do que qualquer mundano nas apresentações dela. E aí, ação livre, opa, esse é um mercado muito bom, vamos aumentar para o gospel. Por quê? Porque a mulher baixinha, ela ia cantar, ela vendia muito mais CD, ela lotava muito mais lugares. Aí a ação livre abriu um braço para ganhar o teu dinheiro e fazer artista. Vigia, igreja. Eu não vou, vocês nunca vão me ver num lugar dele. Eu não vou mesmo. Nem uma porretada. Eu não ponho a minha mão nesse tipo de coisa. E você precisa acordar. A igreja precisa acordar, tá, irmãos?
sempre virá com um teste o que Deus te deu. Deus te deu um dom, Ele está te testando até onde você vai, hein? Deus te deu um dom, Ele está testando até onde você vai usar o dom. E está de olho também quando você vai cobrar para usar o dom, sabia? Deus está de olho quando você vai cobrar para dar o dom. Um dia que você vier comigo com a tabela, eu só faço show por tantos mil, é assim que eles fazem hoje. Ou tem me dá uma raiva, eu estou rindo aqui, mas tem um ódio dessa palavra. Você não vai no show da fulana? Estou aqui para show? A minha vida já é um show. A minha vida já é um show. Para com isso, igreja. Vamos voltar para as raízes da palavra de Deus. Jesus cobrava quanto para pregar? Sabe aquelas campanhas de milagre que Jesus fazia? Me fala quanto que ele cobrava. Me responde. Quanto que eles cobravam? Ah, pastor, mas ele precisa de dinheiro. Hoje dentro do carro, eu, Ana Silvia, não sei se a Daniela e a Raquel estavam, a gente comentando, eu falei sobre isso. A gente falou um pouco sobre isso hoje. Quanto que Jesus cobrava para dar um show de milagre? Show de milagre. E Jesus curava mesmo. Jesus curava para valer. Quanto que ele cobrava? Lá em Cafarnaum, por exemplo, eu só vou lá se vocês fecharem com o meu empresário por tantos mil. E olha que eu curo mesmo, você sabe que eu curo. Querido, é assim que funciona. Vigia. Vigia. Se Deus deu dom para aquele camarada e aquele camarada, ela não pode cobrar nada. Eu vou, paga minha passagem, me dá comida, me dá lugar para morar. Me dá lugar para dormir. Estou indo, estou agarrado. Cuidado, isso é sério. Tá? Isso é perigosíssimo e a gente tem visto acontecer. Tudo que Deus te dá vai ser com teste, tá? O povo, irmãos, depois é chamado à presença do Senhor, versículo 9 ao 15, você vai encontrar. E como um sinal de que ele estava pronto para agir, a glória de Deus é vista na nuvem, versículo 9 ao 15, você vai encontrar isso, olha. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Aí você vai ver desse versículo 9 ao 15, que existem alguns pontos importantes que nós precisamos de olhar nesse milagre. Diz assim o versículo 10: enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, olha bem, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Meu Deus, o povo virou para o deserto e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Que privilégio! Agora eu te pergunto, quanto que eles pagaram para ver aquele poder todo? Hein? Quanto que eles pagaram para ver aquele poder todo? Existe um teste em torno disso. Então disse o Senhor a Moisés, verso 11: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes ao crepúsculo, está vendo? Comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde, está vendo? Subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Há uma camada de orvalho, está vendo? Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina, está vendo? Coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem do Senhor: colhei de cada um conforme o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda, tá? Então até aqui você vê um milagre, que é o Senhor prometendo: pois eu vou dar pão para vocês, aliás, vou dar carne ao crepúsculo e vou dar pão de manhã. E isso o povo comeu durante 40 anos no deserto. Agora, alguns pontos importantes desse milagre, que é cair esse pão, essa escamazinha que eles comiam, tinha um sabor de mel, e a codorniz que caía. Existem alguns milagres, tá? Agora, vamos lá. Uma grande quantidade era necessário para suprir aproximadamente 2 milhões de pessoas, irmãos. Para e pensa, não estamos falando de uma família, de uma tenda. Nós estamos falando de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quem estuda a Bíblia e pesquisa, calcula que poderia haver até 4 milhões de pessoas, tá? Eu vou ficar com 2, e está muito bom. Imagine então qual a quantidade de codornizes, imagine qual a quantidade daquele grãozinho fininho que caía, aquela coisa fina que caía, igual um grão de coentro,
e que o povo colhia para comer durante um dia inteiro? Pare e pensa com a quantidade. Hein? Pare e pensa. É muita coisa. O maná, irmãos, nunca caiu antes de Deus prometer, e nem após Israel entrar em Canaã. Josué 5:12 e 10 fala que no dia que o povo entrou em Canaã, o maná parou de cair. Já imaginou como é que deve ter sido estranho para o povo durante 40 anos? Os menininhos cresciam vendo aquilo. O que é aquilo, papai? Porque ele manda dizer: meu filho, isso é o pão que Deus manda do céu para nós, para gerações virem. Durante 40 anos. Então o menininho que nasceu no deserto, ele viu 40 anos. Aí de repente entra na terra prometida e para. Já deve ter sido um choque muito grande. Porque quando a gente sai de um país quente como esse, o Cláudio sabe, e a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, e vê a primeira neve, é um choque. Só que o choque contrário deles. Eles cresceram vindo aquela neve caindo e de repente a neve para. O nosso é o contrário. A gente nunca viu? Quando aquele tempo, né, Cláudio, fica meio escuro, estranho, e aí começa a cair aquelas coisinhas, igual um algodãozinho assim, a gente acha bonito e tudo, mas se você for pensar, você, meu Deus, lá de cima caindo isso, que coisa, eu nunca vi na minha vida. Aí você acostuma depois, aquilo caindo na sua cabeça, no seu corpo, aquela coisa, você acostuma. Mas eles tiveram a experiência inversa, a vida inteira eles viram, caía aquela coisa e de repente para. Então um detalhe do milagre, era necessário uma grande quantidade para alimentar 2 milhões, meu irmão. E depois, o maná nunca tinha caído antes e depois parou de cair. Na verdade, o povo nunca tinha visto isso antes, começou a cair a partir daquele momento que o Senhor prometeu. Uma porção dobrada caía no 6º dia, outro milagre. Caía normal todo dia para alimentar de 2 a 4 milhões de pessoas, já era um exagero. Mas aí de repente no 6º dia Deus fazia aquilo aumentar, caía o dobro, porque Deus falou: vou mandar o dobrado, colhe dobrado, e depois não deixa para o dia de amanhã, senão vai feder. Nos outros dias não podia deixar para o dia de amanhã, que fedia. Então Deus mandava a quantidade exata para não feder. E se por acaso sobrasse, onde eles iam e o que fariam com tanta codornize se sobrasse? Hoje a gente coloca uma sacola de lixo, põe na rua, e a Vital Engenharia se vira. E ela colhe. Agora eu quero te perguntar, no deserto, Deus então foi preciso na quantidade e avisou para o povo: não pegar muito, porque senão vai estragar. E no 6º dia, Deus dobrava o milagre e fazia cair dobrado. Se eram 2.000 codornizes todo dia, naquele dia seria quantas mil? 4, não é milhões, falei errado. Se era 2 milhões todo dia, no 6º dia, seria 4 milhões de codornizes. Estou falando só para você parar e ver que existem alguns detalhes. Nenhum maná caiu no 7º dia, não caía nada, que estranho, todo dia caía, no 6º dia caía dobrado, mas no 7º dia ninguém via nada. Quem pode controlar de tal maneira as coisas? As aves, as codornizes, para não chegar nenhuma lá, e depois controlar aquele negócio que caía, que era o maná. Quem mais poderia fazer? Eu te falo, irmãos, de fato, Deus tem razão de ficar um pouco bravo com Israel. Eles viram coisa demais que a gente não viu. Sabia? Eles viram coisa demais. Então não caía nada, porque se caísse ficava podre. O maná guardado para o outro dia sempre estragava, ficava podre. Exceto o do 6º. Que é isso? Que se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, se eu pegasse dobrado, apodrecia. Mas no 6º dia eu podia pegar dobrado e não apodrecia. Que é isso? Quem é que tem poder para fazer isso? Veja, irmão, parecia que era um texto qualquer, mas quando a gente começa a pensar, a gente vê o quê? Que existia algo maravilhoso e sobrenatural. Então você pode ver, ó, no maná, o maná guardado para os outros dias estragava, mas no 6º dia Deus mudava as coisas, falou: hoje não vai estragar, porque eu estou dizendo que não vai estragar, então não estraga, hoje pode ficar para outro dia. Bem, o pote de maná guardado para servir de testemunho durou durante gerações. Para e pensa, o manazinho de segunda a sexta estragava, mas o de sexta para o 7º dia não estragava. Durava até o 7º dia, um diazinho só, mais 24 horas. Mas o do pote não estragou durante muitas gerações. Que é isso? Deus faz as regras, Deus quebra as regras, Deus altera as regras. Se você quiser ficar do lado desse Deus, Ele vai fazer regras, Ele vai quebrar regras, Ele vai alterar regras
por ti e unicamente por você. Só você está junto com Ele e se entregar a Ele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É isso que funciona. Por isso que Jesus andou sobre o mar e o mar não afundou. Por isso que Jonas foi jogar lá no fundo do mar e o Deus falou, um grande de peixe, vai lá e pega ele e joga para o lado de fora, que eu preciso dele aqui fora, não quero ele lá dentro. É por isso que os rapazes foram jogados na fornalha de fogo e o fogo não queimava nem a roupa, nem o cabelo, nada deles, mas queimava os outros. É por isso que, jogado na cova dos leões, o leão faminto ficou quietinho, não comeu ninguém. É por isso que o mar abriu de um lado, abriu do outro, e o povo passou, porque lá em cima está um Deus que tem o domínio e o controle sobre tudo, sobre todos. Ele faz exatamente o que Ele quer. Basta você estar do lado dele, Ele vai fazer por você. Então não existe umas coisas estranhas acontecendo dentro desse milagre, tá, irmãos? Nós vemos em seguida, nós estamos seguindo na leitura, verso 16, 18, um princípio de Deus. Olha que princípio bonito que eu encontrei. Não havia diferença na mesa de Israel. Se eu perguntasse para 3 irmãos falar o que eles comeram, nós íamos ver que nós íamos encontrar 3 mesas e comida diferente. Tem um que ia dizer que eu comi miojo, mas o outro ia dizer, eu comi arroz, feijão e tal bife, tal carne ou tal ovo. Eu comi só arroz e feijão. Me deu vontade de comer um feijão com farinha. É muito gostoso aquele feijão cozido na hora, você manda a farinha no meio. Eu gosto com muito alho e com muita cebola, mas eu sei que tem gente que não gosta nem do alho nem da cebola, mas eu gosto. Então, querido, nós íamos ver aqui agora vários tipos de comida que você comeu no almoço, mas eu aprendi uma coisa: não havia diferença na mesa de Israel. O maior e o mais nobre da tribo de Israel comia pão, codornizes e bebia água. E aquele que menos tinha, se é que alguém tinha menos em Israel, comia pão, maná do céu, e comia codorniz e bebia água. Isso durante 40 anos. É Deus nos ensinando que quando você for para o céu, lá você vai comer o mesmo que Jacó, o mesmo que Isaac vão comer, maná do céu, e maná do céu, e maná do céu. Vai beber da água, e da água da vida, e só da água que jorra do trono de Deus. Não vai ter Coca-Cola, não vai ter suco de maçã, suco de uva, não vai ter nada. Querido, vamos aprender que Deus busca esses princípios espirituais para a nossa vida. Igualdade. Pensa nisso. Às vezes você sonha com as comidas mais caras do mundo. Às vezes você sonha com as comidas mais nobres do mundo e perde o milagre do pão que desce do céu e das codornizes que Deus coloca diante de você como um milagre vindo do trono de Deus. Igualdade. Um princípio importante, não havia diferença. Todos comiam a mesma coisa, pois havia igualdade. E um detalhe, comeram durante 40 anos a mesma comida para aprender a ser humilde. Quem aqui já comeu a mesma comida durante muito tempo? Eu já. Também já. Quem aqui já xingou porque comia a mesma comida a vida inteira? Eu já xinguei, eu não era crente. Uma das poucas surras que eu quase levei, na verdade, porque eu corri demais, foi porque eu xinguei um nome feio. Eu não era crente, então eu posso falar. Depois de crente, se eu fizesse isso, Deus tinha que me dar um supetão na cara, porque o crente que xinga por causa de comida, o crente come arroz, fubá com água, mas ele deve glorificar a Deus. Eu não era crente, eu xinguei. Morava lá nos fundos da casa do Tijonas ainda ali, ó. Eu lembro que eu xinguei a comida. Acho que eu nem lembro a palavra, mas na hora da comida, eu que falei que não, essa desgraça dessa comida, minha mãe correu atrás, eu pulei pela janela, fui lá para a rua, era de cerca, lembra do muro de cerca, era uma cerca de arame, o arame é só simbólico, né, Alzita, porque era desse tamanho, qualquer um entrava, eu pulei, fiquei lá fora e só pude entrar depois que o meu pai, que era muito pacífico, muito da paz, me ajudou e tal. Vou dizer para você, irmão, a gente peca demais da conta nessa vida. O povo de Israel durante 40 anos não tinha diferença na mesa. Hoje a gente acha que vida boa é ter diversidade na mesa. Meu irmão, a gente tendo um equilíbrio no que come, é comida e nós vamos viver com o que comemos. Porque sonhar com os manjares? Para que correr atrás dos luxos?
Sendo que muitas vezes você está comendo aquela picanha caríssima e talvez o nosso irmão, a nossa irmã não tem o alho e o sal para temperar a comida. Igualdade. Um dia o nosso pastor Estécio, disse que foi movido por Deus enquanto ele estava dormindo na casa dele e estava uma época de muita chuva, e ele lembrou que um determinado irmão da igreja não tinha, a telha estava quebrada e furada, e ele pensou: meu Deus, eu estou aqui debaixo da minha casa bonita e o meu irmão está debaixo da chuva. E no mesmo tempo Deus moveu o coração dele e surgiu os mutirões aqui na igreja. Igualdade. Não vai haver privilégio no céu, não vai ter mansão para quem é muito rico, não vai ter casebre para quem é muito pobre, não vai haver. Vai haver um lugar de habitação, vai viver o rico com o pobre aqui na terra, enfim, vai viver, quem for para lá vai para o mesmo lugar, vai comer a mesma comida, a mesma bebida. Vigia, querido, vigia, vamos largar essa luxúria, vamos largar esse capitalismo que entrou no nosso coração e nos faz disputar com os irmãos, quando um tem e o outro não tem, quando nós deveríamos fazer igual a igreja primitiva. Ninguém tinha nada que era seu, tudo tinha em comum. O camarada vendia a fazenda e depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos para eles dividirem. Ninguém tinha mais túnica, porque tinha duas túnicas, tirava e dava para o outro que não tinha. Igualdade. O céu vai ser todo mundo igual. Quem for para lá tem que começar a acostumar a dividir. Divide o que tu tens, porque este é o princípio espiritual que nós podemos pegar dentro deste ensinamento da palavra do Senhor. Agora veja algumas lições espirituais para os dias de hoje. Passou. Primeiro, a cobiça é um verdadeiro perigo para os homens. Estejamos contentes com a provisão das nossas necessidades. Cobiça. Para lá para mim, quem puder, estiver disposto aí, abra a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu não peguei o Provérbios, eu preferi pegar o 1 Timóteo 6:8, você vai ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Achou? Diz assim, 1 Timóteo 6:8. Tendo, porém, sustento e com que vos vestir, estejamos... Vou ler outra vez, que pouca gente acompanhou. 1 Timóteo 6:8. Vamos lá? Presta atenção na sua Bíblia. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos o quê, irmãos? Contentes. Este é o princípio, querido, de quem quer agradar a Deus. Por que eu quererei comer as comidas mais caras e ter as roupas mais caras? Tendo o sustento, ou seja, tendo o que comer, o que beber, e tendo o que vestir para não andar pelado pela rua fora, vamos fazer festa. Amém, irmãos? Vamos fazer festa. Veja aí o princípio de Deus para a nossa vida. Bem, segundo, aqueles que recebem Cristo como o pão da vida, têm todas as suas necessidades supridas. A salvação em Cristo, irmãos, é de graça e não pode ser acumulada e nem vendida. Vou repetir, a salvação em Cristo é de graça e ela não pode ser acumulada e nem vendida. Ninguém acumula a salvação, ela é de graça e você não acumula. Então por que nós vamos querer acumular bens nesta vida, ao passo que o outro não tem nada? Vou te dizer uma coisa, você sabe por que nós vivemos o que vivemos no Brasil? Vamos falar de Brasil, vamos falar de Estados Unidos, vamos falar de ninguém. Sabe por que nós vivemos da forma como vivemos no Brasil? É porque as pessoas querem acumular, e para acumular, elas tiram de mim e de você. É o princípio. Elas tiram o que era meu de direito e teu de direito, para elas terem. Se elas vão construir um conjunto habitacional, se foi orçado em 2 milhões, elas tiram de mim e de você para ficar para elas. Esse princípio espiritual você tem que carregar com você. Deus supra as necessidades. Ele odeia você acumular coisas, porque quando eu acumulo, eu tiro de você. Quando eles lá em cima, a autoridade acumula, eles tiram de nós. Porque se eles não acumulassem, nós teríamos pagamento, melhores pagamentos,
estradas boas, bons hospitais, boas escolas, mas é porque eles querem acumular. Eles acumulam e tiram de mim e de você, tiram do pobre. Quanto mais eles acumulam, mais aumenta a pobreza. Quanto mais eles acumulam, pior as estradas. Quanto mais eles acumulam, pior a saúde, por aí vai. Deus odeia a cobiça, irmãos. Lembra lá do jovem que acumulou muitas coisas no seu celeiro e depois disse: olha, minha alma, pare de descansar, porque tu tens muito. E a Bíblia diz o que o Senhor disse: louco, hoje eles vão pedir tua alma, e o que você acumulou vai servir para quê? Bem, para resumir, vocês têm visto aí, de vez em quando, vai um preso e outro preso. Acumulou muito, não acumulou? E depois nem gasta o que acumulou. Fica preso, fica velho, fica doente, está lá doente, morrendo. Acumulou, tirou de nós, e agora está lá morrendo sem viver o que acumulou. Vigia, querido, a cobiça nunca é agradável ao Senhor, tá? A salvação em Cristo ela é de graça, e não se pode acumular e nem pode ser vendida. Ninguém acumula muita salvação ou pouca salvação, ela é de graça e não há como acumular. Deus, irmãos, versículo 19 e 21, tinha um propósito especial quando pediu que eles não recolhessem nada no sábado, mas muito rápido eles desobedeceram. O sábado era um presente para Israel, para o seu bem-estar físico, era descanso, mas só que o povo preferiu a desobediência do que o descanso de Deus. Vocês vão ver lá, rapidinho o povo desviou, desobedeceu, quando Deus falou para eles não colher nada no sábado. Você vai encontrar que alguns deles ainda saíram no dia de sábado para ver se tinha alguma coisa. Verso 27, ao 7º dia, saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Mesmo Deus tendo dito, não vai cair nada no sábado, eu não vou mandar maná, então vocês não saem para pegar, porque eu quero que vocês colhem dobrado no 6º dia, porque no 7º não vai cair. Mas havia já aquele desejo, opa, Deus falou para colher dobrado no sábado. Eu sei, eu vou colher dobrado no 6º dia, e aí, no sábado, o 7º dia, eu vou e pego mais um pouquinho, porque aí eu monto uma lojinha, né, porque eu vou ter um estoque, aí depois eu faço um negóciozinho, um comérciozinho. Você parou para pensar? Por que esses camaradas foram lá pegar no sábado, sendo que Deus falou, não vai, eu não vou mandar, eu quero que vocês colhem dobrado no 6º dia, eu quero vocês à toa, só para mim no 7º. E o povo foi lá pegar. Por que será que no 27 fala que alguns foram? Eu imagino, já havia um desejo ali, eu vou abrir um comércio, eu vou montar um estoque, depois eu vendo aquilo, qualquer coisinha, troco numa ovelha, troco num cabrito, troco numa codorniz, aliás, não tinha mais nada, né? Eu troco numa codorniz e monto meu primeiro negócio. Meu Deus, irmão, só para você pensar, não é esse o espírito que tem hoje? Não é esse o espírito? Eu compro por um preço, dou uma melhorada e vendo, ganhando dinheiro. Eu vou tirar o lucro. Eu vou amanhã, olha para você ver esperteza. Eu vou amanhã, ninguém vai, porque Deus falou para não ir. Eu vou amanhã, colho um pouquinho a mais e sempre vou ter de sobra. Eu vendo e ganho um dinheirinho. Não está escrito isso na Bíblia, mas nós estamos falando de cobiça, de acumular bens. Sabe aquela roupa que você tem na sua casa, não te cabe mais, e você não tem coragem, antes que ela destrua, antes que aquelas manchas surjam nela, tira aquela roupa, despega dela. Sabe aquela roupa do teu pai, da tua mãe, da tua avó, sei lá de quem que morreu, você, não dá para ninguém, porque isso aqui eu olho e vejo meu pai e minha mãe. Tem alguém passando frio, tem alguém precisando daquela roupa, daquele sapato, daquele boné, daquela cueca, e você não desapega. Para com isso, irmão. Outro dia eu estava conversando com a Nascil, mas não sei quem. Eu deixei de adquirir muitos bens nessa vida, não porque Deus não tinha me dado, porque Ele me deu. Mas a Nascil, eu lembro disso muito bem. Não sei o que a gente estava conversando essa semana passada. Eu deixei de comprar muita coisa, porque toda vez que eu acumulava um dinheiro, Deus falava, dá para fulano. Hein? Não era, Nascil? Chegou no tempo que eu falei, Deus, deixa eu juntar alguma coisa, porque toda vez que eu tenho, Deus fala para... Eu já até penso, na hora que sobrava alguma coisa, eu já falava, Deus vai mandar dar para alguém. E mandava. Casa já me apareceu, um punhado de coisa, e na hora, Deus, eu quero que você dá para fulano. Aí já acostumei, tanto que eu nem tenho casa, estou nem aí. Se morrer, um lugarzinho no chão, tá bom. Aprendi essa lição, irmãos.
Foi tantas vezes que eu cheguei a falar com Deus: meu Deus, deixa eu ficar com alguma coisa. E Deus não deixava. Eu dava. E eu estou acostumado que agora nem quero mais também não. Já falei, não quero mais. Pode me dar que eu já sei que é para alguém, então vamos embora, vamos dar para alguém, se é para dar para alguém. Já falei, vou vender tal coisa. Vender batatinha nenhuma. Não consigo. Sabe aquela geladeira que já não me serve, não porque está ruim, mas é porque não serve, não dá para o meu uso, eu preciso de uma maior, de alguma forma. Não dá para vender, não consigo. Sabe aquela cama que eu dormia nela e não dá mais, não dá para vender. Aprendi a lição do deserto. Aprenda a lição do deserto, irmãos, as lições espirituais. Precisamos aprender. A igreja precisa entender o que Deus espera de mim, o que espera de você. Louco! Hoje vão pedir a tua alma, e aquele dinheiro que você tem no banco, e aqueles bens, aquela casa que você trabalhou 50 anos para construir, sabe o que vai acontecer? Vai pedir tua alma. Ah, querida, a gente precisa rever a vida. Vamos lá? Deus tinha um propósito especial, que eles não recolhessem no sábado, mas eles obedeceram. Sábado era um dia, era um presente de Deus para o povo de Israel, para o bem-estar físico, mas eles então preferiram a desobediência. 27 ao 31, o maná foi um teste para Israel, mas Israel não passou no teste. Veja bem, verso 27, nós já lemos. 28, então disse o Senhor a Moisés: até quando me recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembrai-vos de que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Aí que fala, era como semente de coentro, e tinha o sabor de bolo de mel. Está vendo? O negócio parecia bolo de mel. Tá? Bem, por isso, irmãos, ninguém daquela geração entrou na terra de Canaã. Para pensar. Deus deu o teste, todos foram reprovados no teste. Então Deus falou também: todos vocês não vão entrar na terra de Canaã. Hebreus capítulo 3, versículo 19, diz que ninguém daquela geração entrou. E por que Deus não matou eles de uma vez, né? Hein? Por que Deus não matou eles de uma vez? Não, deixou eles comer codorniz e comer pão com sabor de mel durante 40 anos. Você lembra aquela música que a mulher canta, minha vitória tem sabor de mel? Hein? Não entendi como é que é. Por que você... Deu. Pode, mas vocês me desobedeceram. Eu vou... E é assim que funciona, irmão. A justiça de Deus, eles costumam dizer assim, tarda, mas não falha. Não é que ela tarda, é que Deus tem paciência e deixa você comer. Ele deixa você comer maná, deixa você comer da bênção. Eles comeram da bênção 40 anos. Mas Deus lembrou, opa, vocês me desobedeceram, então fica para trás. Não entra. Vigia, irmão, tá? Comer do maná não quer dizer que Deus está contente conosco. Comer do pão do céu não quer dizer que Ele está contente conosco. Existe uma diferença muito grande, tá? Agora, irmãos, o que Deus te fala é um teste de fé para ti. Obedeça. Presta atenção, coloquei de negrito. O que Deus te fala é um teste de fé para você. Obedeça. O que Deus falou foi: eu vou dar pão para vocês de manhã e vou dar carne ao crepúsculo, mas por favor, pega só o que vocês aguentam comer durante 6 dias, mas no 6º dia vocês vão pegar dobrado, no 7º ninguém vai pegar. Irmãos, Deus só falou, mas o que Ele te fala é um teste, você precisa aprender a obedecer o que Ele te fala. A desobediência está aí, em Deus te falar, e você não seguir o que Ele te fala, tá? Deus deseja, irmãos, que os seus grandes feitos sejam relembrados, ainda que tenham sido reprovados em virtude deles. Deus desejou isso,
Por isso uma porção do maná foi guardada, verso 32 ao 34. Presta atenção, os seus grandes feitos do Senhor é para eles serem lembrados, mesmo que você tenha sido reprovado. Por quê? Porque mesmo o povo de Israel, aquela geração sendo reprovada na obediência, quando eles comeram maná 40 anos no deserto, mas desobedeceram a Deus, mesmo assim Deus falou, guarda desse maná para as futuras gerações. Então Deus quer que seja lembrado o que Ele fez, ainda que foi um momento, uma coisa trágica na sua vida. É assim que funciona. Sejamos cuidadosos em guardar os testemunhos que falem da grandeza do Senhor, para que as futuras gerações saibam daquilo que Deus fez na tua vida. Por exemplo, irmão, o que Deus fez de grande na sua vida, os seus filhos têm que saber. Nós falamos isso aqui um dia. Você já sentou para o teu filho e falou do que Deus fez na sua vida? Da grandeza de Deus? Quando Deus faz algo grande, a gente ouve, igual domingo passado, nós ouvimos aqui o Tonhão contando o testemunho dele. Por acaso, você lembra o teu filho? Deus curou um irmão da nossa igreja, o irmão Antônio, ele falou na frente. Você faz isso? Domingo ou tal dia, segunda, terça, quarta, quinta, Deus falou poderosamente no meu coração, meu filho. Você fala para o teu filho das grandezas do Senhor? Essa é a questão. Deus falou, guarda do maná, porque eu provi o maná para vocês, então guarda dele, para que as gerações futuras saibam que eu fiz isso, tá? Bem, esse capítulo vai encerrar, irmãos, mostrando que Deus nunca fecha uma porta de provisão sem abrir outra. Por 40 anos, nenhum israelita ficou sem provisão. Você vai se dar conta que no livro de Josué 5,12, quando o povo entrou na terra de Canaã, Deus fechou uma porta, que era a porta do maná e das codornizes, mas Ele abriu a porta de tudo que tinha na terra de Canaã. Então Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Você precisa aprender a viver o melhor de Deus para a tua vida. Deus não vai te deixar passar necessidade, é regra. Se você estiver caminhando dentro da vontade de Deus, quando Ele fechar uma porta, a outra já estará aberta. Você precisa aprender a viver dentro deste princípio. Deus não vai te deixar faltar. Esse texto vai terminar dizendo isso para nós, olha, comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um homem é a 10ª parte do efa. Para e pensa, aqui está dizendo que eles comeram 40 anos, até que eles entraram em terra habitada. Agora, se você abrir em Josué, capítulo 5,12, só para conferir, é claro, porque a Bíblia já acabou de dizer para nós. Josué, capítulo 5, tá? Versículo 12, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo assim, no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Abriu aí? Todos abriram Josué 5,12? Amém? Estou lendo para você ver como é que funcionou. A Bíblia é a seguinte, irmãos, tanto que quem vai fazer um filme, quem vai fazer um teatro, tem que ler a Bíblia toda, porque lá no capítulo que nós acabamos de ler aqui, capítulo de Êxodo, só diz o seguinte, que eles comeram durante 40 anos, até que eles entraram na terra habitada. Eles comeram maná até que chegaram nos termos de Canaã. Agora, já Josué 5,12, que é o relato do acontecimento, diz assim, que no dia depois deles terem comido do produto da terra, Deus fechou a torneira do céu e falou assim, olha bem, chegaram hoje em Canaã. Aí, eles comeram hoje do produto da terra, Deus falou assim, ok, vocês chegaram na terra onde eu prometi, vocês já comeram da comida hoje, não comeram? Então, hoje mesmo eu vou fechar a porta, amanhã eu não vou mandar mais maná, e amanhã eu não vou mandar mais codornizes, porque agora vocês já comeram hoje, vocês estão numa terra firme, vocês estão num lugar bom. É assim que funciona, irmão. Deus não vai fechar uma porta sem primeiro abrir outra. Ele abre uma porta, você entra por ela, ele fecha a outra porta, porque assim funcionam as coisas de Deus, tá bom? Agora, não retenha também o que ele já fechou. A porta que ele fechou, não tente manter aberta. Lembra que nós acabamos de ver que o povo de Israel
acabou de dizer, nós preferimos estar lá no Egito comendo carne. Não, irmão, aquela porta já estava fechada, a porta do Egito, agora era deserto, agora era água, agora era codornizes, e agora era pão, era outra porta, outra provisão milagrosa. Aí o povo chegou, quando eles chegam em Canaã e comem no primeiro dia, Deus então diz, ok, vocês comeram hoje, aquela porta do deserto vai ficar fechada, sem maná e sem codornizes, agora come do que tem na terra. E os irmãos lembram, a Bíblia fala que a terra de Canaã era uma terra que manava o quê? Leite e mel. Então agora não era mais codornizes e nem pão, maná, agora era leite e mel, era ovelha, era cabrito, era cordeiro, tá bom?